Enquanto isso, quem optou por comprar o imóvel teria uma propriedade de valor atualizado de R$ 907 mil, caso não houvesse crises no setor imobiliário ao longo desse tempo, mas um saldo devedor ainda de R$ 357 mil. Além da dívida a ser paga nos próximos 20 anos, o financiamento acaba muitas vezes engessando a família e fazendo com que ela perca oportunidades. Somem-se a isso a depreciação do imóvel. No caso do aluguel, quem paga os consertos e melhorias necessárias é o dono, e a falta de mobilidade. Ao comprar um apartamento, quem garante que em 30 anos você vai continuar querendo morar no mesmo local? Por outro lado, pode ser que quem tenha optado pelo financiamento o tenha feito sabendo que não é uma pessoa cautelosa com os gastos. É comum escutar de algumas pessoas que elas preferem ter uma conta fixa a pagar, no caso, o financiamento, para garantir que conseguirão juntar algum patrimônio no longo prazo. Fazendo as contas, pode até ser que financiar o apartamento não seja bom, mas se alguém acha improvável conseguir investir mês após mês, por anos, o excedente que seria usado em uma parcela, quem pode alegar que decidir pelo financiamento foi errado? Melhor pagar juros e terminar o fim do período com o imóvel do que permanecer no aluguel sem disciplina alguma para investir. Agora, vamos usar os mesmos dados, mas nos baseando em um rendimento melhor, de 1% ao mês. Esse percentual maior seria possível como uma mescla de ativos diferentes, incluindo renda variável. A diferença é assustadora no 10º ano. Enquanto a estimativa do financiamento permanece igual, o dinheiro no bolso do investidor se multiplica. Ou seja, teria poupado um valor maior que o imóvel, com uma renda que lhe permite pagar um aluguel mais caro sem deixar seu patrimônio diminuir. Seguindo essa lógica, considerando o rendimento de 1%, ao fim de 30 anos o resultado seria o seguinte: é isso mesmo. Enquanto quem comprou manteve-se endividado por 30 anos, pagou milhares de reais em juros e garantiu um imóvel, ao fim, estimado em 1,4 milhão de reais, quem investiu teria o equivalente a 5 desses imóveis, num total de 7,6 milhões de reais. 25. E aí fica de novo a pergunta: de qual lado dos juros você gostaria de estar, do que paga ou do que recebe? E é assim que percebemos que comprar um imóvel não se trata apenas de realizar o sonho da casa própria. É o tipo de decisão que pode separar, literalmente, uma pessoa comum de um milionário. O mesmo raciocínio vale para diversas outras compras de alto impacto financeiro que citamos. Quando é a instituição financeira que recebe os juros, eles enriquecem, não você. É por isso que a compra de um carro financiado, por exemplo, com certeza nunca vai valer a pena diante da possibilidade de utilizar transporte público e poupar o valor para uma compra à vista. Carros exigem manutenção periódica e terão seu valor de venda diminuído com o passar do tempo. Além disso, demandam gastos com combustível, taxas e impostos. Carro não é ativo, nem patrimônio, é gasto puro, e deve ser visto sempre como um passivo dentro do seu orçamento. Mesmo diante do custo de manter o carro, a realidade é que o brasileiro médio adora esse tipo de bem. De acordo com diversas pesquisas, faz uma relação direta entre um bom carro e status. Esse apego emocional a um passivo faz com que o tempo de troca de carro no país seja de apenas 1,7 ano, enquanto nos Estados Unidos é de 3,1 anos e no Reino Unido, de 3,5 anos. 26. Aproveitando essa vontade de gastar do consumidor brasileiro, algumas montadoras instaladas no país, inclusive, criaram sistemas de financiamentos com a meta de fidelizar seus clientes. O chamariz para o consumidor é uma entrada menor atrelada a uma espécie de garantia de recompra do carro usado no fim de um período, desde que a venda seja feita para a aquisição de um novo carro na mesma loja. Caso o cliente não queira trocar de carro e embarcar em um novo financiamento, ele é obrigado a pagar mais algumas parcelas, chamadas de residual. As condições oferecidas, se friamente analisadas, parecem uma sentença de prisão perpétua ao endividamento. 27. Veja uma simulação publicada no jornal Folha de S. Paulo.
Dessa forma, o consumidor assume uma nova dívida ou paga um total de R$ 78.108 pelo carro que à vista teria custado R$ 62,99. Se considerarmos ainda uma depreciação 28 de cerca de 10% ao ano, esse ativo no fim de 42 meses valeria apenas R$ 45.002,83. Se em vez de comprar o carro e pagar juros, nós tivéssemos feito exatamente o inverso, ou seja, investido os R$ 18.900, passado 30 meses aplicando R$ 1.208 todos os meses, e depois aplicado por mais 12 meses os R$ 1.914, teríamos R$ 95.750,99. Nesse exemplo de financiamento casado com a recompra, as condições para a venda do usado para a loja ainda são rígidas, exigindo quilometragem e revisões dentro do prazo, sempre em concessionárias, entre outros. Vendo dessa forma, é difícil entender por que alguém entraria nesse tipo de enrascada. Mas a mesma matéria mostra o banco de uma montadora comemorando que esse tipo de contrato passou de uma participação de 45% dos financiamentos realizados entre fevereiro e abril de 2017 para 60% em dezembro do mesmo ano. Evitar a antecipação do sonho é válido para todas as compras de alto valor realizadas. Assim como o carro novo, uma viagem internacional por ano pode consumir uma parte considerável do seu orçamento, ainda mais se for parcelada com juros. Você merece viajar todo ano, mas esse hábito pode se tornar um ciclo sem fim de pagamentos. Mas como ser feliz no presente, de alguma forma, usufruir do esforço de ter de trabalhar todos os dias? É para isso que servem aqueles 10% da sua renda que devem ser separados para serem torrados. É nesse tipo de gasto que eles devem entrar em ação, sempre alinhados aos seus gastos essenciais e à receita para investimento, para que seu caminho rumo a 1 milhão não fique comprometido. A verdade é que nem tudo na vida pode ser decidido apenas com uma calculadora na mão. Alguns grandes gastos entram em uma seara mais subjetiva, e são bastante difíceis de serem ponderados de forma apenas racional. Entram nessa categoria viagens, uma festa de casamento para muitos convidados e até mesmo a decisão de ter filhos. Uma viagem ao exterior pode ser preparada com bastante antecedência para evitar o custo de parcelas. Uma festa de casamento pode manter um orçamento apertado. Um bebê pode ser planejado para um momento de vida financeira mais tranquila. A conta é simples. Caso você deseje ter mais capital para gastar com algo, terá que cortar despesas fixas e essenciais ou começar a ganhar mais. O melhor modelo de orçamento para sua renda será sempre aquele que você mesmo aprendeu a construir. Encontrar o equilíbrio entre seus gastos, investimentos e prazer pode ser difícil, mas um rápido checklist pode ser feito antes de toda compra e auxiliar na sua tomada de decisão. E assim fechamos o primeiro pilar proposto por este livro, que é o de aprender a raciocinar sobre os gastos. A partir de agora, você entende como o poder dos juros joga contra ou a seu favor, sabe da importância de racionalizar seu orçamento e repensar seus impulsos consumistas, uma vez que ter dinheiro e exibir bens e luxos não é, necessariamente, sinônimo de riqueza. Seu salário pode ser mais alto que o dos seus amigos, sua renda pode ser suficiente para ter um bom padrão de vida comparado à maioria dos brasileiros. Não importa quanto entra, se a saída de capital ao longo do tempo for maior e o saldo for negativo, tenho de lhe avisar: você não é rico. Se você sonha com um salário maior, pensando apenas no carro bonito, nas viagens de luxo para postar nas redes sociais, no consumismo desenfreado e, ao conseguir uma promoção, automaticamente aumenta seu padrão de vida, sem pensar no futuro, você, provavelmente também não será rico. O dinheiro, junto com a ostentação, pode ser apenas uma máscara da riqueza se for desperdiçado, mal aplicado e não der garantias para o futuro. Quem esbanja não necessariamente tem uma conta bancária sólida e está preparado para todo tipo de eventualidade.
Assim como usar uma máscara de super-herói no carnaval não lhe dá poderes de verdade, ter dinheiro não o tornará rico enquanto você construir com ele apenas alicerces para a pobreza. E agora, primo, vamos investir. Referências Afonso, J.R.R. Maio de 2017. Fomento da poupança previdenciária. Fonte: FGV/IBRE. http://slideplanner.com.br/12072556/ 23 de abril de 2018. Portal IBRE/FGV. Fonte: http://portalibre.fgv.br/lumes/portal/file/filedovinluad.jsp. Fileide igual 8 a 7 C82 C5593 FD36 B015 BF80 D3 AC65 EFCB3. 28 de março de 2018. Fonte: http://www.bfibovespa.com.br/underscore/br/servicos/market, data/consultas/histórico pessoas físicas/ 28 de março de 2018. Fonte: http://www.bfibovespa.com.br/underscore/br/servicos/market, data/cotacois/Banco Central. 02 de abril de 2018. Fonte: https://www.3bcb.gov.br/sgspub/localizar-séries/localizar-séries.do. Metódico ao preparar tela localizar séries. 28 de junho de 2018. Fonte: https://www.bcb.gov.br/htms/nova página asp/compulsórios.asp. 28 de junho de 2018. Fonte: https://www.bcb.gov.br/htms/nova página asp/compulsórios.asp. 04 de maio de 2018. Calculadora do Cidadão. Fonte: https://www.bcb.gov.br/calculadora/calculadora-cidadão.asp Banco Mundial. 02 de abril de 2018. Fonte: https://data.world.bank.org/indicator/fr.inr.lndp. Vieve igual Mike Barsi, L. 2017. O Código da Riqueza. www.ocodigodariqueza.com.br. Entrevistador: Bazin, D. 2017. Faça fortuna com ações. São Paulo, Clá. Buffett, W. 2007. Os Superinvestidores de Graham and Doddsville. Em B. Graham, O Investidor Inteligente, pp. 581, 605. Rio de Janeiro, HarperCollins Brasil. Bull Bitcoin World. 28 de março de 2018. Fonte: https://www.bullbitcoinworld.com/br/preco/da Silva, JX, Barbedo, CH, e Araújo, GS. Abril de 2015. A efeito manada em ações com alta liquidez do mercado brasileiro. Trabalhos para discussão: Banco Central do Brasil. Esperandei, S. Vieira, MC, e Reis, AC. Novembro de 2016. Aderência to Physical Activity e não Supervised Setting. Explanatory Variables for High Nutrition Rates Among Fitness Center Members. Journal of Science and Medicine in Sport, pp. 916, 920. FGC. 28 de junho de 2018. Fonte: https://www.fgc.org.br/garantia-a-garantia-FGC/FGC FIPESAP. 29 de março de 2018. Fonte: http://www.fipe.org.br/br-índices/FIPESAP/folha de S. Paulo. 11 de fevereiro de 2018.
Financiamento de veículos vira plano de fidelização. São Paulo. Fonte: https://www.umafolia.com.br/sobretudo/rodas/2018/02-195-62-14. Financiamento de veículos vira plano de fidelização.shtml Grael de 2007. O Investidor Inteligente. Rio de Janeiro. HarperCollins Brasil. IBGE. 23 de abril de 2018. IBGE. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. https://www.gov.br/home/estatística/indicadores/precos/indicip.default-list.htm Social Blad. 03 de abril de 2018. Fonte: https://socialblad.com/youtube/o0/Tigasperandei S. Vieira MC e Reis AC. Novembro de 2016. Adherência to Physical Activity and Non-Supervised Setting. Explanatory Variables for Hydration or Rates Among Fitness Center Members. Journal of Science and Medicine in Sports, pp. 916-920. Taleb, NN 2012. Antifragile. Nova York. Random House. Telefônica. 2014. Connected Car Industry Report. Fonte: https://iot.telefonica.com/system/filesforce/telefônica digital Connected Car Report English 36 PDF. Download igual um tesouro direto. 28 de março de 2018. Fonte: http://www.tesouro.gov.br/balanco-e-estatísticas Tesouro Nacional. 12 de junho de 2018. Fonte: http://www.tesouro.gov.br/tesouro-direto-entenda cada título no detalhe TES. 24 de junho de 2018. Fonte: http://www.stn.fazenda.gov.br/tesouro-direto entenda cada título no detalhe Versos. 27 de julho de 2018. Comparação de fundos. Fonte: https://varios.com.br/apps/comparacal/log/1 ano/cd/ realizando projeções realistas. Existe um comportamento comum a todas as pessoas que pretendem começar a investir. Ao decidirem se vale a pena aportar recursos em uma determinada aplicação, olham primeiro para o rendimento. Se ele for satisfatório, passam para a próxima etapa, a de verificar outras condições. Caso contrário, a aplicação é desconsiderada. Esse comportamento é errado por diversos motivos, mas existe uma falha principal nele, a de execução. Isso porque, para descobrirmos se o rendimento de uma aplicação é satisfatório ou não, temos que recorrer a uma projeção. Só que poucos sabem fazer projeções realistas. A maioria das planilhas e cálculos acaba sendo muito mal utilizada, e oportunidades que às vezes não são ruins são abandonadas por simples erros de conta. Há uma maneira de comparar diferentes aplicações no mercado financeiro, que carinhosamente apelidei de triângulo de Nigro. Não inventei a teoria, mas é a fórmula que encontrei para simplificar a avaliação de aplicações no mercado financeiro. O triângulo de Nigro considera que todo investimento deve ser observado em três pontas: a do risco, a da liquidez e a do rendimento. As três pontas apresentam uma relação muito íntima. Se uma aplicação é arriscada para o investidor, esse risco que será tomado deve ser convertido em um prêmio nas demais pontas do triângulo. É preciso ganhar algo com o que está na ponta oposta do que se escolhe. É o que vemos, por exemplo, no mercado de ações. Quando o investidor decide entrar na bolsa de valores, o risco da operação é muito maior, por ter de lidar com as oscilações de preços e o desempenho das empresas de capital aberto.
Todavia, esse risco maior é compensado por maiores possibilidades de ganhos. No período de 1995 até 2018, por exemplo, enquanto o CDI rendeu aproximadamente 9,35% ao ano em retornos reais, ajustado pela inflação, a ação da Ambev devolveu a seu acionista 18,12% ao ano. Agora podemos pensar em outro exemplo, focando a liquidez. O CDBS. Encontramos no mercado CDBS de uma mesma instituição, mas com diferentes prazos. Por serem da mesma instituição, o risco de crédito é sempre o mesmo, mas a mudança de liquidez também interfere no rendimento da aplicação, como podemos ver a seguir. A imagem apresenta dois CDBS de uma mesma instituição, mas enquanto um vence em 365 dias, o outro termina em 1096 dias. Essa diferença de vencimento, por sua vez, foi compensada pelo rendimento da aplicação, que passou a ser de 119% do CDI. Imagine que você tenha dinheiro aplicado no banco e pode resgatá-lo a qualquer momento. Seu ganho, hipotético, é de 10% ao ano. Se seu gerente propuser travar essa aplicação por 10 anos, o que você vai fazer? Resgatar ou continuar com a aplicação? Depende. Se ele te oferecer uma taxa maior para compensar esse benefício de resgate imediato que você não terá mais, você pode cogitar deixar seu dinheiro aí. Por isso, a ideia do triângulo de Nigro é simples. Na hora de analisar suas aplicações, faça uma comparação entre as aplicações disponíveis e veja qual faz mais sentido, de acordo com o prêmio que elas oferecem. Se, no exemplo anterior, os dois CDBS tivessem a mesma rentabilidade, a melhor opção, claramente, seria o CDB com maior liquidez, ou seja, com a menor data de vencimento. Isso porque você teria acesso mais rápido ao seu investimento sem nenhuma contraparte comparado ao CDB de maior data de vencimento. Para efeitos de comparação, sempre avalie algum título público também, preferencialmente o Tesouro Selic, já que ele é o mais seguro do Brasil teoricamente. Se entre o Tesouro Selic e um CDB não houver um prêmio que justifique o seu risco maior na operação, você deve optar pelo de menor risco, o Tesouro Selic. Calcular corretamente faz a diferença. Errar décimos da inflação ou se esquecer de contabilizar o imposto de renda na projeção pode fazer você tomar uma decisão fora da realidade. Podemos ir um pouco além. Notaremos que, apesar de alguns até se lembrarem de adicionar essas variáveis, não sabem como calculá-las da forma correta. Presenciei muitos casos em que, por exemplo, investidores descontaram a inflação de um período apenas subtraindo a taxa de inflação da taxa de juros nominal. 29. Isso está errado, mas é o tipo de resultado que compartilham na internet, em livros, no trabalho e entre amigos. Na tabela a seguir, podemos ver como a projeção pode mudar bastante conforme o jeito que a calculamos. Em um investimento de 200 meses, com valor inicial de R$1.000 e aportes mensais de R$500, podemos perceber que, se desconsiderarmos a inflação, o valor da projeção será muito maior do que o que vamos obter ao fim. Se ainda considerarmos a inflação, mas apenas a subtrairmos do rendimento, também teremos como resultado um valor superior ao efetivamente correto. A metodologia correta para esse tipo de cálculo está indicada a seguir. Se você for do tipo que nunca gostou de números nem de fazer contas, esta pode ser uma boa hora para mudar de ideia. Se esta já for a sua praia, aproveite para relembrar como se faz a taxa real de juros. Para calcular a taxa real de juros da maneira correta, precisamos utilizar uma fórmula simples. Juro real igual 1 mais taxa nominal 1 mais taxa de inflação 100. Então, utilizando o exemplo exposto na tabela, o cálculo correto seria o seguinte: juro real igual 1 mais 0,12 1 mais 0,05 100. Juro real igual 1,066 100. Juro real igual 6,66%. Percebemos, então, que o juro real correto fica um pouco menor do que o valor obtido apenas por meio da subtração simples de taxas. B. Taxa real mensal de juros. O próximo passo será transformar a taxa real de juros em uma taxa mensal.
Para isso, precisamos mudar o formato da taxa anual, obtida no passo 1, 2, 3 anterior, de modo que seja apresentado o dado mensal. A fórmula para essa transformação está representada a seguir. Taxa mensal igual 1 mais taxa anual, 1, 12, 1 100. Utilizando a taxa real, obtemos o seguinte resultado. Taxa mensal igual 0,066, 12, 100. Taxa mensal igual 0,534% ano. Com essa taxa definida, basta realizar o cálculo de juros compostos em uma calculadora financeira, seja a tradicional ou a disponível online. Desse resultado, retire a porcentagem relacionada ao imposto de renda, sempre lembrando que ele incide apenas sobre o rendimento da aplicação, não sobre o montante total. Assim, a projeção está calculada da forma correta. Eis os principais erros cometidos pelas pessoas ao fazer projeções. Considerar que a taxa de rentabilidade hoje será mantida para os próximos 10, 20 ou 30 anos, embora geralmente ela mude, quase sempre para pior. Não considerar o imposto de renda no fim. Descontar a inflação da taxa de rentabilidade com uma subtração simples. Às vezes pode parecer sedutor projetar seus investimentos para 30 anos sem considerar a inflação e o imposto de renda. Usando esse nosso exemplo, a diferença no fim seria de quase R$1 milhão. 30. Mas não se deixe enganar. Quem te vende uma projeção calculada de maneira negligente não estará no mercado daqui a 30 anos. Nunca se esqueça de que o dinheiro é seu, e o maior interessado em ver isso dar certo é você. Ninguém quer chegar lá na frente e descobrir que os planos feitos de forma meticulosa há 30 anos estavam com erros de cálculo. Ganhe tempo de vida. Certo dia, um grande amigo e eu oferecemos uma mentoria para um grupo de cerca de 40 pessoas.